As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti, ó Senhor. Amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos iniciar este culto de adoração em nome do Senhor, que possamos nos revestir com o seu Santo Espírito em adoração, em amor e em comunhão. Por favor, abram ali em suas casas, no Salmo 118, no capítulo 1 ao 5. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Araão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a tua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? E é nesse espírito de adoração que vamos orar ao Senhor para iniciar este culto de adoração. Grandioso Deus e Pai, nosso guia, nosso mestre, nós somos gratos por estarmos aqui mais este dia e queremos colocar em suas mãos esse culto de adoração, que ele possa ser o seu Santo Espírito que nos reveste e nos anima a cada dia. É tudo em suas mãos que nós entregamos, oramos e agradecemos em nome de seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Amém. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Unânimos de um amor, louvando a Jesus Senhor. Unânimos com hinos bons, de exaltados tons, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Olá, irmãos, esse é mais um momento onde a gente participa da comunhão também que temos com os irmãos, onde participamos da oferta e gostaria de convidar aos irmãos, aqueles que puderem acompanhar, no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 17, que diz bem assim: Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E nós temos recebido muitas dádivas do Senhor. Deus tem nos livrado de muitas coisas, tem nos abençoado, tem nos dado muitas coisas. E esse é o momento onde a gente participa da oferta e que a oferta é para os santos e para a obra do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, neste momento de estarmos ofertando a Ti, Senhor, de gratidão, e queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando através dessas ofertas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que também não podem estar participando, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. E é em nome do Filho Jesus Cristo que oramos e Te agradecemos. Amém. Humilhai-vos diante de Deus, humilhai-vos diante de Deus, e vos exaltará.
Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Morreu na cruz por mim. Morreu na cruz por mim. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus e vos exaltará. E vos exaltará. Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. É chegado o momento de participarmos da ceia do Senhor. E para esse momento, eu vou refletir numa passagem bíblica que fica em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nesse trecho, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebe as revelações do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando falava da parte dele, falando da parte dele de Jesus, João descreveu Jesus como sendo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e nos libertou do pecado pelo seu sangue. É fiel testemunha porque Jesus de fato atesta ser verdadeiro, ele é digno de confiança, ele é digno de ser verdadeiro. Ele deu provas da sua palavra, deu provas de que a sua palavra é infalível. É primogênito dos mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar para a glória eterna, garantindo que aqueles que o obedecem também verão a sua vinda. E Jesus é o príncipe dos reis da terra, pois a sua autoridade é superior a todas as outras coisas. Tudo está debaixo dos seus pés. Jesus é aquele que nos ama e demonstrou isso morrendo por nós na cruz. Pelo seu precioso sangue, fomos purificados. Por isso vamos celebrar o Rei dos Reis. Vamos orar pelo pão? Senhor Deus, Pai do Todo-Poderoso, nós te somos gratos por participar deste pão, que comemos agora em memória do corpo de Cristo. Corpo este que fomos acrescentados por causa do sacrifício de Cristo, o santo sacrifício de Cristo naquela cruz. Obrigado, Pai, por este privilégio, e somos gratos por nos fazer um só corpo, uma só família. Nos abençoa e que o teu nome seja glorificado. E é em Jesus que oramos. Amém. De igual modo, vamos orar também pelo fruto da videira, neste momento, lembrando o Rei dos Reis, o primogênito dos mortos, a testemunha fiel. Senhor, obrigado, Pai, por este fruto da videira. Obrigado por nos fazer participantes desta ceia, participantes desta nova vida em Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão dos pecados, por nos santificar por meio da Tua palavra. Em Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer por tanta dádiva, por tamanho presente, o presente da salvação. Obrigado pelo sangue de Cristo que nos reveste e em Jesus que oramos. Amém. Agradecemos por tua bondade, glória a ti, por teu amor te adoramos, glória a ti, que nossas almas se alimentem do pão do céu, que é Jesus, Jesus Senhor, te adoramos, glória a ti, que nossas almas se alimentem
ti, glória a ti. Olá, bom dia a todos. Estamos mais uma vez online, não depende de nós, isso é uma determinação que veio do governo, não veio de nós, então nós temos que cumprir as ordens e ordenanças dos nossos governantes, mas estamos felizes por estarmos mais uma vez juntos para falarmos das coisas do Senhor. Eu tenho feito mensagens no livro de Colossenses, já abordei várias vezes este livro e nas últimas 3 mensagens foi isto que nós juntos pudemos ver quais são os papéis do cristão, quais são as obrigações que nós temos, quais nossas atitudes e o que nós devemos fazer. Eu vou recapitular um pouco para falar de uma parte hoje essencial na vida de todos nós, principalmente nesse momento, mas em todos os momentos, quer sejam bons, quer sejam ruins também, ou seja, não tão agradáveis assim. A primeira mensagem que eu trouxe foi sobre Colossenses capítulo 1 e eu falei, olha, o que é que nós temos? Nós como igreja do Senhor, nós temos demonstrado isso às pessoas e buscamos isso, lutamos por isso para mostrar a fé, o amor e a esperança. Isto mostrando em nós para produzir frutos a outros, né? Mas para nós continuarmos crescendo nisso, nós precisamos, de fato, ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque tendo o pleno conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria, o entendimento espiritual, o modo digno de viver do Senhor, que é isso que todo cristão deve buscar, nós devemos frutificar em toda boa obra, ou seja, nossa vida deve gerar fruto em relação a este conhecimento que nós temos, né? O crescimento que nós teremos. E constantemente nós devemos lembrar e relembrar em nossas mentes o que Cristo fez por nós. Se Cristo fez a sua parte, a parte de Deus foi cumprida para nós. Então cabe a nós atuarmos em relação a isso. Nós devemos lutar também uns pelos outros. Isso já foi a segunda mensagem de Colossenses capítulo 2, que mostra que juntos nós podemos lutar e devemos lutar juntos para que sejamos fortalecidos no Senhor. Um alerta até para todos nós é que, até devido a essa pandemia, mas antes disso também, provavelmente depois disso também, nós teremos que manter a fé que abraçamos. É fácil? Olha, eu falar que eu acredito numa coisa, em outra, é fácil. O problema é a prática de manter a fé que nós abraçamos. Isto é o complicado. Por quê? Porque isto requer atitudes das quais nós temos que abrir mão das nossas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. É difícil, é um desafio a todos nós e é um desafio que eu faço para você. Mantenha a fé da qual nós abraçamos. Eu falei, é um desafio para todos nós, né? E por último, não vamos deixar nos enganar por falsas doutrinas. As falsas doutrinas são coisas que não são preceitos de Deus, são vontades humanas, muitas vezes parecidas até com a vontade de Deus, mas não são a vontade de Deus. E é nelas que nós devemos fugir dessas coisas que não são vontade de Deus. Nas coisas que são vontade de Deus, devemos nos agarrar, devemos nos achegar cada vez mais. Isto foi o capítulo 2 de Colossenses. Já no capítulo 3, nós falamos algo sobre a busca. Então, você deve buscar constantemente Cristo. Então, lembra que a gente falou no 2 lá, devemos lutar uns pelos outros, manter a fé que nós abraçamos, de que forma? Buscando as coisas dos céus constantemente em nossas vidas. Isto é essencial para que nós tenhamos um bom êxito em relação às coisas do Senhor. Então busque constantemente a Cristo em todas as coisas, nas suas atitudes corriqueiras do dia a dia. Busque Jesus nisso. E depois se esforce para abandonar tudo que te atrapalha de seguir a Deus. Se esforce para abandonar todas as coisas que
pegam sua vista, vamos dizer, e fazem você olhar para o lado, fazer uma coisa que não, de fato não é a prática divina. Devemos focar em Deus em nossas atitudes, quer sejam práticas, quer sejam teóricas. Como assim prática e teóricas? Práticas é no sentido de realizar as ações, fazer as coisas com as pessoas, é o conversar com as pessoas, é o agir em relação às pessoas ao nosso redor. É a nossa forma de agir com as pessoas, mas conosco mesmo também. Então nós precisamos constantemente lutar por isso. Mas tem mais ainda além disso. Nós precisamos agir, que é a parte teórica, né, que é o comportamento meu deve ser moldado em relação a Cristo. Não em relação ao que a sociedade prega ou ensina, mas em relação ao que Cristo deseja em nossas vidas. Então se esforce para abandonar tudo que te atrapalha e faça a sua parte. Então esses 3 outros pontos foram capítulo 3, né? Faça a sua parte. Ou seja, se esforce até o fim. Se você é servo, seja um bom servo. Se você é senhor, seja um bom senhor. Se você é escravo, seja um bom escravo. Se você tem um patrão, obedeça a ele. Se você tem um empregado, trate bem ele, né? Vamos tratar bem aos nossos familiares, as nossas esposas, os maridos também devem ser bem tratados, assim como os filhos. Então todos nós temos atribuições e temos que fazer essas coisas também. É a vontade de Deus para todos nós. E hoje eu quero falar um pouco do capítulo 4. Se você olhar muito bem, né, parece que nós não temos tanto texto para a gente comentar, né? Nós temos o capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 até mais ou menos o 6. Ele fala algumas coisas que são interessantes e importantes para nós. Mas nós devemos focar não só nisso, nós devemos focar também em várias outras coisas. Depois ele dá saudações aos irmãos, e é isso que de fato eu quero terminar, dando saudações a todos vocês. Mas veja só, ele começa falando no versículo 1 já, né, que ele continua lá o que estava sendo dito no capítulo 3. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Então tenha essa visão, essa descoberta em sua vida, que assim como eu, você tem um Senhor no céu. Você vai prestar contas a Deus. Se você se acha superior ou é superior a alguém, trate-o como igual, porque Deus é o seu Senhor, assim como para essa pessoa também. Deus é o Senhor de todos nós. Nós devemos e vamos um dia prestar contas a Ele, não a pessoas que nós queremos ou achamos alguma coisa, mas vamos prestar contas a Deus. Então, nada melhor do que fazer a vontade dele. Aí vem a grande sacada do livro de Colossenses, que eu acredito que é uma grande sacada, que é de fato o papel contínuo que você pode fazer. Se você está bem, se você está mal, se você precisa ajudar alguém, se você precisa ser ajudado por alguém, se você necessita de alguma coisa ou se você não necessita de nada. Isto é o que você deve fazer. Versículo 2. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Eu digo que é a grande sacada aqui, por quê? Porque você deve orar continuamente. Olha, a gente entrou em bandeira vermelha, tanto que está fazendo culto online, justamente porque o que é ruim se alastrou. O mal, o pecado é assim também. Ele se alastra, ele toma conta de tudo, a ponto de sufocar as pessoas e deixar que elas morram, e espiritualmente, não fisicamente somente. Então nós devemos orar, né, e dar graças a Deus pelo que temos e pelo que Deus já nos proporcionou, mesmo diante das provações, ou seja, esse momento do qual nós não podemos estar presencialmente juntos,
devemos ainda assim dar graças a Deus em todo o tempo, né? E aí ele fala, orem por nós para que Deus abra uma porta à palavra, ou seja, que nós tenhamos e utilizemos todas as oportunidades que temos para falar do Senhor às pessoas. E é esse o mistério que Deus quer, né? E ele fala, olha, eu estou algemado por isso, Paulo fala, eu estou algemado justamente por isso, porque isso é um mistério para muitos, e eu quero revelar isso às pessoas, né? Então orem para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Foi isso que Paulo disse. E aí ele dá um conselho a todos, né? Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, ou seja, com os que não são cristãos. Nós temos que agir e agir, vamos dizer, com sabedoria, não é? Vamos dizer, é o que está escrito, vamos agir com sabedoria para os de fora. E ele fala, aproveitem o tempo. Não é aproveite para curtir o tempo só, para ir para a praia, para passear, para se distrair. Não, aproveite o tempo para dar glórias a Deus e graças a Ele e proclamar o nome dEle a todas as pessoas. E que a palavra que nós falarmos, ou seja, nossas orações, nossas atitudes, mas principalmente as palavras, sejam agradáveis, como uma comida que é temperada com sal. Eu já comi comida com pouco tempero e com bastante tempero. A maioria de nós prefere as comidas bem temperadas. Por isso que pelo menos o sal, nós falamos, pelo menos um sal tem que ter. Para quê? Para que tenha sabor, para que realce o sabor daquilo. E de fato, quando é temperado pelas coisas de Deus, realça o sabor das palavras que nós falamos às pessoas. Então é assim que cada um deve ser, cada um de nós deve responder à fé que nós proclamamos também. É isso, irmãos. Eu gostaria de fazer uma mensagem hoje curta, porque eu sei que de fato é diferente quando estamos online, e nós devemos lembrar, né, de agradecer a todos, né? Até isto que eu gostaria de fazer, agradecer a cada um de vocês que tem estado firmes, fiéis no Senhor, né? E que Deus lhes deu conhecimento, como está até escrito aqui, né? Eu estou enviando, que estava enviando aqui Tíquico, né? No versículo 8 ele fala, eu estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Daí ele fala, com ele também estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então que nós façamos isso, né? Nós possamos chegar com alento às pessoas e contar as mensagens de Deus em todos os lugares. Se você está com um problema, provavelmente alguma dessas coisas você não fez, você não se apegou a Deus o suficiente. Você talvez não proclama a Deus o tanto quanto, e está olhando para o lado errado. Então passe a olhar para o lado certo. Faça a sua parte, né? Esqueça tudo que te atrapalha e comece com oração. Se você está fraco, ore primeiramente por você, mas também ore pelos outros, para que Deus abra a visão e o entendimento das pessoas. Nós precisamos aprender a amar e distribuir isso para todos os lugares. É o nosso papel, é o papel de cada um de nós. E devemos fazer isso com toda a nossa força e o nosso entendimento. Que seja essa a vontade de Deus em sua vida e que nós façamos isso continuamente, onde quer que estejamos. Pois, como eu falei, esta é a vontade de Deus para todos nós. Então eu espero que, mesmo na sua casa, você jamais se esqueça de fazer a sua parte. Se você tem que trabalhar e vai trabalhar, faça a sua parte ao Senhor. Se você, aonde quer que você esteja, ou o que quer que você faça, faça o que o Senhor determina para você. E que assim você será bem sucedido. Então, fique com Deus e espere, né, que em Deus nós teremos a solução dos problemas. Não só de uma pandemia, mas de todos os problemas. Querem físicos, querem emocionais, querem espirituais. E são emocionais porque são espirituais. São físicos, são espirituais também. Coloque nas mãos de Deus e espere dele o resultado. Se você fizer isso, a chance de ser bem sucedido é grande. Então, busque a Deus em todos os momentos e você vai descobrir qual é a perfeita, agradável e segura vontade de Deus para a sua e para a nossa vida. Esteja com Deus e uma boa semana.
Se você não conhece a Deus ainda, a oportunidade é agora. Agarre-se agora a Deus e venha junto dele, ou seja, conheça das palavras, da mensagem dele, para que você possa salvar não só a sua casa, mas a sua alma principalmente. Eu quero que tenha uma boa semana e fique com Deus em nome de Jesus. Até mais. Encerrar esse momento de adoração com uma oração a Deus. Obrigado, Deus, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados. Obrigado pela salvação que temos em Cristo. Por favor, ó Deus, tende misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e alivia o nosso sofrimento. Cuida, Senhor, do teu povo e, em especial, durante esta pandemia, que o teu nome também seja glorificado a todos. Em Jesus, o Salvador, que oramos. Amém.